Você já sentiu que, depois de conversar com certas pessoas, sua energia simplesmente desaparece? Como se algo dentro de você fosse drenado, deixando apenas cansaço, tristeza ou confusão? E o mais assustador, muitas vezes, essas pessoas estão mais perto do que imaginamos. Podem ser um amigo, um colega de trabalho, um parente próximo ou até mesmo alguém da igreja. Mas e se eu te disser que a Bíblia nos alerta sobre isso? Sim, a palavra de Deus tem orientações claras sobre pessoas que podem estar te prejudicando, te afastando da paz e até minando a sua fé. Hoje, vamos revelar o que a Bíblia diz sobre pessoas tóxicas e como podemos nos proteger delas sem deixar de lado os ensinamentos de amor e perdão que Jesus nos deixou. Então, fica comigo até o final, porque o que vamos falar aqui pode abrir os seus olhos de uma forma que talvez ninguém tenha te contado antes. A Bíblia nos alerta sobre pessoas perigosas desde os tempos antigos. Pessoas tóxicas sempre existiram. A Bíblia nos dá exemplos de homens e mulheres que, com suas palavras e atitudes, destruíram vidas e até desviaram servos de Deus do caminho correto. Veja o exemplo de Caim e Abel. Caim foi consumido pela inveja e acabou cometendo o primeiro assassinato da humanidade. Isso nos ensina que pessoas tóxicas muitas vezes deixam que sentimentos como ciúme, ódio e cobiça dominem suas ações. Outro grande exemplo é Judas Iscariotes. Ele caminhou ao lado de Jesus, viu milagres acontecerem bem diante dos seus olhos, mas no final sua ganância e traição o tornaram um dos personagens mais trágicos da história. E quantas vezes nós não temos Judas ao nosso redor? Pessoas que parecem estar ao nosso lado, mas que no fundo só querem nos usar, nos puxar para baixo e nos afastar do propósito que Deus tem para nossas vidas? A Bíblia nos dá um conselho muito sábio sobre isso. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Isso significa que mesmo que você tenha um coração bom, se estiver cercado de pessoas erradas, aos poucos, isso pode te afetar. E essa é a grande armadilha. Como identificar uma pessoa tóxica segundo a Bíblia? A palavra de Deus nos ensina a discernir entre aqueles que edificam e aqueles que destroem. Veja algumas características das pessoas tóxicas descritas na Bíblia. Fofoqueiros e mentirosos, Provérbios 16, 28 diz: O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Algumas pessoas adoram espalhar boatos, criar intrigas e plantar dúvidas. A Bíblia nos alerta para não andarmos com aqueles que vivem de fofocas, pois isso destrói relacionamentos. Manipuladores. Jezabel é um exemplo clássico de uma pessoa manipuladora na Bíblia. Ela usou sua influência para manipular e destruir aqueles ao seu redor. Hoje em dia, quantas pessoas tentam nos controlar com palavras, culpa e até ameaças emocionais? Pessoas que zombam da fé. Salmos 1:1 nos ensina: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já percebeu como algumas pessoas tentam te fazer sentir vergonha da sua fé? Como zombam das suas crenças e tentam te afastar de Deus? Os invejosos, Provérbios 14:30, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Pessoas tóxicas frequentemente carregam um sentimento de inveja disfarçado de amizade. Elas fingem estar ao seu lado, mas no fundo desejam a sua queda. Os que vivem na negatividade, Filipenses 4:8, nos ensina a focar no que é bom, mas existem pessoas que sempre enxergam o pior em tudo. São aquelas que reclamam de tudo, desanimam os outros e nunca acreditam que algo pode dar certo. Os que promovem o pecado, em Provérbios 1:10, encontramos o seguinte aviso: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Muitas vezes pessoas tóxicas querem nos convencer de que não há problema em desobedecer a Deus, que certos pecados não são tão graves assim.
Como se proteger dessas pessoas? Agora que sabemos identificar essas pessoas, a grande questão é: o que fazer? Afinal, Jesus nos ensinou a amar a todos, mas isso não significa que devemos permitir que pessoas prejudiciais permaneçam em nossas vidas nos machucando. Ore e peça discernimento. Tiago 1:5 diz que se pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará. Antes de qualquer decisão, busque a Deus em oração. Peça a Ele que revele quem realmente está ao seu lado por amor e quem está apenas para tirar proveito. Coloque limites. Jesus amava a todos, mas Ele não permitia que qualquer pessoa tivesse influência sobre Ele. Às vezes, o melhor a se fazer é se afastar de certas pessoas para preservar a sua paz. Não retribua o mal com o mal. Romanos 12:17 nos ensina a não pagar o mal com o mal. Se alguém te machuca, te engana ou te trai, não se vingue. Mas isso não significa que você deve continuar se expondo ao perigo. O perdão não exige convivência contínua. Escolha bem as suas amizades. Provérbios 13:20 nos ensina que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 5. Foque em crescer espiritualmente. Pessoas tóxicas podem tentar te desanimar, mas você precisa estar firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Se tem alguém na sua vida que só te traz tristeza, que suga sua energia, que te afasta da presença de Deus, talvez seja a hora de reavaliar essa relação. O seu bem-estar emocional e espiritual importam para Deus. E agora eu quero saber: você já teve que lidar com alguém assim? Como você conseguiu superar essa situação? Me conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua experiência. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E tem mais um vídeo aparecendo aqui na tela agora. Tenho certeza de que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Clica lá e continua comigo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.